Eu sempre gosto de começar o vídeo lembrando da importância da sua inscrição aqui no canal do Professor Leonardo. Então se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative as notificações, confira se essas notificações estão ativadas. Deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário, sempre importante aqui para a nossa máquina de reflexão continuar funcionando. E compartilhe esse vídeo para fortalecer cada vez mais a nossa corrente. Algumas pessoas falaram para mim com relação a eu citar o nome do canal em terceira pessoa, falar o nome do canal em terceira pessoa. Mas eu faço isso porque algumas pessoas compartilham os vídeos pelo Facebook, outras pelo WhatsApp. Então, se a pessoa compartilha o vídeo e não está o nome do canal, e a pessoa que recebeu o vídeo se interessou, fica muito difícil de saber qual é o canal. Por isso que logo no começo do vídeo eu sempre falo o canal do Professor Leonardo, porque caso alguém veja e não tenha, e não saiba, não tenha um link, ele pode vir para cá depois e se inscrever. É por isso que eu falo, é apenas para divulgar o canal. Mas falando sobre o assunto do vídeo de hoje, mais uma vez, o discurso do Bolsonaro na ONU, ele continua repercutindo. Na imprensa internacional pegou muito mal esse discurso, a repercussão não foi boa, pegou muito mal, inclusive nos Estados Unidos, alguns políticos americanos estão solicitando para o Donald Trump se afastar de Bolsonaro, porque foi um discurso que pegou muito mal. E o Ciro Gomes, ele fez um vídeo comentando esse discurso do Bolsonaro na ONU, vou deixar o link aqui na descrição. E é interessante e importante para as pretensões eleitorais do Ciro Gomes em 2022 que ele tenha esse contato maior no YouTube. Ele é uma pessoa muito ativa no Twitter, só que no Twitter fica muito difícil nós sabermos se é ele mesmo que está se expressando ali, porque nós não vemos o rosto dele, nós não ouvimos, nós não vemos ele falando. Mas no YouTube nós conseguimos ver, nós conseguimos, de certo modo, até mesmo interagir, porque nós conseguimos ver as expressões dele, o que ele está falando, como ele está reagindo, e isso é importante. Ele precisa ter esse tipo de contato, até mesmo porque esse tipo de vídeo consegue ser compartilhado, e se ele quer ser um candidato, como posso dizer, um candidato viável para 2022, com chances de vencer a eleição, ele precisa continuar fazendo esse tipo de atuação. Mas a reflexão do Ciro Gomes é muito interessante, porque ele percebeu que o discurso de Bolsonaro não foi um discurso para todos, nem foi um discurso para um público muito específico, não foi um discurso para todos os brasileiros e não foi um discurso para o mundo inteiro, mas sim um discurso bem específico para o seu próprio eleitor. E não apenas o eleitor nacional do bolsonarismo, mas toda e qualquer pessoa que se identifica com essa extrema-direita que temos aqui no Brasil. E eu tinha falado isso no meu vídeo de ontem, foi um vídeo interessante que eu fiz analisando mais uma pesquisa de aprovação a respeito do presidente Bolsonaro, vou deixar o link aqui na descrição. Nesse meu vídeo eu falo que o Bolsonaro ele não governa para todo mundo. Quem governa para todo mundo é justamente Paulo Guedes, que é o presidente informal que nós temos, que é o presidente que toca a economia. Paulo Guedes, sim, governa para todos nós porque ele toca a economia, que é algo que afeta todo mundo. Mas Bolsonaro ele governa para um público muito específico, que é o seu eleitor do primeiro turno. É para essa pessoa que Bolsonaro faz o seu governo, ele não governa para todos. E o seu discurso na ONU foi exatamente da mesma forma. Ele quis ativar, ele quis se comunicar para um eleitor, para um público muito específico. E apesar dele ter deixado muitas pessoas chocadas aqui no Brasil e na comunidade internacional, aquelas pessoas que o discurso foi direcionado ficaram muito satisfeitas. Basta ver os bolsonaristas aqui no Brasil como eles ficaram extasiados com aquele discurso cheio de teorias da conspiração, altamente desrespeitoso, desrespeitando a própria casa, desrespeitando as organizações das Nações Unidas, a própria ONU, quando ele fala que a ONU ela foi enganada por presidentes brasileiros que estiveram lá e foram aplaudidos mesmo eles sendo corruptos. Então ele desrespeitou a ONU, desrespeitou alguns países que estavam presentes, enfim, foi algo bem vergonhoso. Mas por que o Bolsonaro fez isso? E o próprio Ciro Gomes fala, o Bolsonaro ele não fez esse discurso tem dedo do Steve Bannon. E quem é esse Steve Bannon? Ele foi um dos cabeças da campanha do Bolsonaro. Ele era um produtor de Hollywood que auxiliou o Donald Trump na campanha vitoriosa dele nos Estados Unidos, na última eleição americana, e ele auxiliou a campanha do Bolsonaro e tem um movimento que se chama O Movimento, como podemos dizer assim, uma rede internacional de extrema-direita, da qual o Eduardo Bolsonaro ele é um representante aqui no Brasil. E o que esse Steve Bannon faz? Ele tenta promover campanhas políticas de extrema-direita e, encabeçando como uma espécie de consultor, ele acaba ganhando dinheiro. Então o que ele quer fazer? Ele utilizou o Bolsonaro para ativar essa extrema-direita ao redor do mundo para que ele possa lucrar ali com as campanhas presidenciais futuramente. Então o discurso do Bolsonaro ele foi muito específico. Foi específico para um público
de extrema-direita, seja no Brasil, seja no mundo inteiro. O Ciro Gomes percebeu isso e, mais uma vez, reforça aquilo que nós já estamos falando. O Bolsonaro não é um presidente de todos os brasileiros, ele é um presidente para um público muito específico. Vou deixar o link aqui na descrição da fala do Ciro Gomes. Veja esse vídeo, deixe aqui os comentários o que você acha, se você concorda com essa análise do Ciro Gomes, se você concorda com também essa minha análise. Se inscreva no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.